máquinas conectadas, conectividade da TIM e tem uma consultoria lá desde o dia zero. Uma consultoria à parte, né, que nós contratamos para fazer essa mudança cultural. Eu até falo pros consultores, né, falo, muito além de agrônomos, tiveram que ser psicólogos no começo. Porque foi difícil. Coisa que parece tão simples, né? Você fala, não, vai conectar, tá tudo certo, agora você vai ter todos os dados, vou te monitorar, vai ser mais eficiente. Hoje é um prazer quando a gente visita a fazenda e a gente vê que esse modo de operação mudou muito o conceito nosso sobre o que é conectar uma fazenda, como tirar resultado disso, como aumentar a produtividade e ter uma gestão mais completa, mais profissional. Bem-vindos a mais um ConturbiCast, seu podcast sobre marketing, empreendedorismo e liderança. E hoje eu tô aqui com o diretor de marketing da Case, Eduardo Penha. Seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar com vocês aqui hoje para falar um pouco sobre a nossa marca. O que é a Case? A Case é uma marca do grupo CNH. Nós fabricamos tratores, colheitadeiras de grãos, colhedores de cana, pulverizadores, plantadeiras, para poder aumentar a produtividade do produtor rural. Você surgiu no marketing, como que você começou? Assim? Você falou, cara, vou fazer marketing. Eu vi ele no seu LinkedIn lá, deu uma fuçada. Você começou no comercial, é isso? Eu entrei na empresa na área de planejamento, né? Então era planejamento de demanda, trabalhava com as duas marcas ainda do grupo, né? A New Holland e também a Case, em 2001 em Curitiba, né? E o planejamento ficava dentro da área do marketing naquela época, mas não trabalhava com comunicação, com eventos, era muito foco no planejamento. E depois eu fui para a área de administração e operação de vendas, ainda na marca New Holland, em Curitiba. E eu fiz carreira na área de planejamento de demanda e administração de vendas, trabalhando uma parte com a marca New Holland e depois com a marca Case por 16 anos. Que legal, cara. Aí em 2019 eu já começava a entrar em alguns assuntos do marketing, da parte de inteligência de mercado, pricing. E aí eu fui convidado em 2019 para vir para o marketing, né? E muda tudo, né? Então você sai um pouco da área de operações, é uma área mais burocrática, né, de trabalho. E vai para uma mais estratégica. Muito mais estratégica e que você tem um contato com o público, com os clientes muito maior, né? E aí eu toda a base que você teve ali também te ajudou muito, né? Demais. De conhecimento do produto, conhecimento interno, conhecimento da marca. E aí eu fui super empolgado para a área de marketing. E no ano seguinte, eu assumi em julho de 2019... Em 2020, a gente tinha a responsabilidade de fazer o maior ano de lançamentos da história da Case no Brasil. Lançamentos de produto. Então, no meio da pandemia. Não tinha pandemia ainda, né? 2019, essa era a responsabilidade. Então, esse é um case até que eu queria contar, porque é super interessante. Porque o lançamento de produto, antes da pandemia, de fabricantes de máquinas agrícolas, AgriShow. A maior feira agrícola da América Latina, uma das maiores do mundo, então tudo lá. Então você dedica esforços em termos de pessoas, de tempo e de dinheiro, tudo lá. Então tava tudo planejado, né? Então, a gente era o evento, né? O evento. Sempre foi, né? E naquela época tinha muito mais peso. Em maio, né? Maio, é final de abril, começo de maio. Então sempre pega o feriado do 1º de maio, tá sempre por ali. Então a gente, em Ribeirão Preto, colocamos todos os esforços ali, em 2019. E tava tudo planejado. Dinheiro todo. Aí em março a gente faz, um pouquinho antes da pandemia, alguns dias, a gente faz um evento num resort no Mato Grosso, próximo de Cuiabá, Malá e Manso, que é um evento dedicado para um segmento de clientes nossos que nós chamamos de Ag Leaders. Então são clientes formadores de opinião, né? Uma relação muito forte que a gente tem com esses clientes em termos de parceria também, né? E não é só relacionamento, é muita parceria. E ali a gente fez um preview dos lançamentos do AgriShow. Foi espetáculo o evento. A hora que a gente volta, estamos no aeroporto, em Cuiabá ainda, veio o pessoal de máscara no aeroporto, achando estranho, que negócio é esse e tal. Sabia que estava fora a pandemia, obviamente, mas esse negócio não vai chegar no Brasil, como todo mundo pensava. E aí voltamos para casa, na semana seguinte estourou a pandemia. E o que a gente vai fazer no AgriShow? O que a gente vai fazer com os lançamentos de produto? Você vai ter AgriShow, né? Eu acho que era... AgriShow já... porque na primeira semana a gente achava ainda que 2 semanas ia... Todo mundo achou que era 14 dias, né? É isso, exatamente. A lenda urbana era 14 dias, tá tudo certo, fica em casa, põe a máscara, tá tudo certo, vai embora. Passou um mês, a gestão do estado de São Paulo muito forte ainda com relação a fechar, né, as portas para a pandemia. E aí a gente falou, poxa, não vai ter AgriShow. Então não vai ter AgriShow, o que a gente vai fazer? E foi interessante que no começo... nós fizemos o replanejamento não só dos lançamentos, mas do nosso orçamento, né, em vendas e produção, e a gente reduziu para menos da metade no primeiro mês, a previsão do ano. Cara, no segundo mês a gente falou, não vai ser tão ruim assim. No terceiro mês, não vai ser ruim. No quarto mês a gente falou, vai ser melhor do que antes, em termos de venda de máquinas, acelerou demais. E aí a gente falou, a gente tem muita, não é só lançamento de produto por lançar, é que tem muita novidade e tecnologia para mostrar para os clientes.
E não pode postergar isso aqui. Então a gente vai ter que fazer. E aí que veio um negócio... Porque o drive era produtividade, né? Produtividade, entregar... no final... O agro não parou, né? De jeito nenhum, ficou mais forte. Ficou mais forte. Então, se a gente for pegar os números de vendas de máquinas agrícolas durante a pandemia, foram recordes. Tirando só o ano de 2011 e 2012, que teve mercados muito altos, mas foi por conta de uma situação de uma taxa de juros muito baixa, né? Então, lá vendia-se, mas não era muito por conta do mercado em si. Era uma oportunidade de negócio. Mas 20, 21 e 22, a venda de máquinas agrícolas foi muito forte. Então, o campo estava muito movimentado. Recorde de safra também, né? Recorde de safra. Batendo, esse ano também vai bater de novo, né, o recorde. 321 milhões de toneladas de grãos esse ano no Brasil. Então, é o que a Conab está prevendo esse ano, mais um recorde. Para ver um parâmetro, eu estava vendo esses dias os dados de 1970, eram 30 milhões. É absurdo, a diferença é absurda. 30, era tipo 10%. E é impressionante, que aumentou muito a produção, óbvio que teve aumento de área, mas não é na mesma proporção. O aumento mesmo veio da Produtividade, tecnologia, né? Tecnologia nas sementes, defensivos, máquinas, né? Então, o agro evoluiu muito, né, nesse sentido, em inovação, né, nesses anos. E aí o que aconteceu? Nesse momento, a gente falou, precisa mostrar. E como que a gente vai mostrar? Diferente de outros segmentos, o agronegócio não tem essa questão do digital, do virtual, não era tão forte assim. A gente fala, como é que nós vamos mostrar as máquinas para os produtores que não vai ter feira? Não é o site da Porsche que eu entro, eu monto meu Porsche do jeito que eu quero. Como você vai montar um maquinário, né? Digital. Mas o próprio cliente não busca isso lá. Busca isso, A gente precisa mostrar os produtos para os clientes e não vai ter feira. Então a gente vai ter... E naquela época estava muito em alta as lives com os sertanejos, né? Então tinha algumas marcas do nosso segmento e também de outros segmentos que patrocinavam uma live de um cantor sertanejo famoso. Então colocava sua marca lá na live do sertanejo. Assim não vai dar. A gente precisa ter protagonismo nisso aí. E a gente veio com uma ideia que, naquele momento, era muito disruptiva. Vamos montar uma live da Case para mostrar os produtos para os nossos clientes. Aí chegamos isso, apresentamos para o nosso vice-presidente. Ele fez assim, sertanejo, que a gente é uma marca que tem um posicionamento muito forte, assim, sabe, em termos de produtos de alta gama e tal. Mas sertanejo, live, virtual, quem que vai ver isso? A gente apresentou o projeto para ele. Vamos em frente. Já tinha rolado alguma live já famosa? Tinha estourado? A live de cantor sertanejo? O Bruno Marrone tinha acabado de fazer aquela live na casa do Bruno. 3 milhões de... Foi uma loucura. Pessoas. Gustavo Lima. Um monte de live saiu. Então aí a gente falou, mas a gente tem que montar uma live nossa. Não dá pra chegar numa live do artista que a gente não vai conseguir fazer o que quer. Porque lá quem manda é o artista, né? Então beleza, mas só que não dá pra eu comparar o tamanho do meu canal como marca, um canal corporativo, com o canal de um cantor famoso. Muito mais baixo, né? E como é que a gente vai ter adesão do público? Bom, aí montamos um projeto depois de como que ia ser a live. A gente pegou um resort em Sorocaba, o cenário todo Case, ficou maravilhoso, todas as máquinas Case. Que dupla que a gente vai cantar? A que estava muito forte no momento era o Bruno Marrone. Então a gente fez uma votação com toda a nossa rede de concessionários, colocamos 3 artistas e o Bruno Marrone foi mais votado. Então vai ser lá. E a gente convida eles para nossa live. Então combinamos, né, tudo com o Bruno Marrone, como é que ia ser. Brunão, vai fazer uma permuta aqui, te dou uma máquina. Tá em casa sem fazer nada, tem um pouco de soja aqui que você tá precisando. Vai te dar um trator. Por aí foi o negócio. Aí chamamos ele para apresentar 2 jornalistas, né, do agro para falar e fazer essa interação ao longo da live. Então ia ter música, show e apresentação dos produtos para live. E aí, só até para tatear isso, e aí como você vendia isso quando tava apresentando? Como foi esse layer de venda? Não um projeto, mas na hora que você começou, tava com os jornalistas ali mostrando o produto, Bruno Marrone, mas qual que era o canal? WhatsApp, o cara ligava e comprava o que estava sendo apresentado? Como vocês fizeram? Deixa eu vou mostrar como é que foi esse dia. Então primeiro a gente fez todo esse projeto, apresentamos para o nosso vice-presidente, ele aprovou, vamos em frente, então vamos fazer. Essa live foi no dia 7 de agosto de 2020. E aí, como que a gente fez? Durante o dia, das 9 até as 4, era uma live fechada para a nossa rede de concessionários para apresentar todos os produtos que iriam ser lançados naquele ano. Fechada, né? Então, 2.000 pessoas, toda a rede de concessionários, nós apresentamos. Das 7 às 9 da noite, era um show do Bruno Marrone com a apresentação dos produtos da Case no canal da Case, no YouTube da Case. Era assim, tá? Aí aberto. E como que a gente fez? O YouTube da Case não se compara ao tamanho de qualquer canal, YouTube, Instagram de algum artista famoso, né? E o Bruno e o Marrone, eles fizeram só uma divulgação no deles, mas a live ia ser no nosso canal. Então aí a gente fez parceria com vários influenciadores para puxar show do Bruno Marrone, Case e tal, não sei o quê. E daí eu lembro certinho, antes da live, o meu chefe pegou e perguntou, cara,
Não, eu perguntei para ele. O que você espera dessa... Quantas pessoas, né, em termos de visualização, de coisa? Ele falou, pô, não sei, cara, a gente nunca fez um negócio desse, né? Canal novo. Você lembra quantos inscritos tinha no seu canal? Lembro. Tinha quantos? 9 mil. Olha só. É bom, cara, pega esse número. É muito pouco. 9 mil pessoas. Você fala, o que você imagina? Ele falou, não sei, cara. Um canal corporativo de maquinário não é tão ruim. Mas comparado com 5 milhões, 10 milhões de um artista. Ele falou, o que você espera? Eu falei, não sei, a gente discutiu. Cara, eu preciso de um número. Eu falei pra ele, põe 50 mil aí, vamos ver o que dá, né? Tá bom, o número de... E beleza, então vou pôr 50 mil como objetivo nosso. E a gente divulgando e tudo, fizemos várias parcerias, né, com influenciadores, tudo. E divulgamos. Vamos pra live. Cara, mas assim, tensão, todo mundo, sabe? Ansiedade. Eu lembro nesse dia, sabe? Foi complicado. 7 horas da manhã a gente sentado lá e começou começou o show, né? Bruno Marrone, a apresentação e tal. E eu olhando como é que tava no YouTube, olhando. Cara, 2 mil, 3 mil, falando 7,3, 4 mil. Falei, esse negócio. A hora que deu 7,10, já tinha 40 mil. A hora que deu 7,15, mais de 50. Falei, cara. Bateu uma meta. Agora bateu a meta, posso relaxar. E aí começou, e o meu chefe tava do lado assim, alguns clientes começaram a ligar pra ele, puxa, tô super legal, live da Case, tô vendo os produtos e tal. Começaram a ligar pro CEO da empresa e o CEO ligando pra gente. Resumo da história. Foram mais de 500 mil visualizações. Foram mais de 90 mil ao vivo, sabe, ao mesmo tempo. Estourou, sabe, foi espetacular a live, deu super certo no nosso canal. E isso foi uma coisa que ali mudou até a nossa visão de negócio com relação ao marketing da empresa. Falar, peraí, como fabricante de máquinas agrícolas, a gente precisa de um espaço no digital também. Porque mais de 95% do nosso orçamento era voltado para feiras e eventos. E era só ali o presencial. De lá para cá, a gente tem mudado isso. Então, gradualmente, o nosso investimento agora vem para campanhas de mídia, nas redes sociais. A gente tem vendido produtos onde o negócio começou a gerar ali a partir de um lead, de uma campanha, e tá mudando, sabe? Então, foi um marco muito importante na história da Case aqui no Brasil, na história da empresa, e na forma como a gente faz marketing, faz divulgação e lançamento de produtos. Para quem tá ouvindo a gente, só para entender do que a gente tá falando de produto, a gente tá falando de trator, o que mais que vocês têm? Nós temos um portfólio completo de produtos aqui na América Latina, são tratores aqui na América Latina de 70 até 620 cavalos, né? Colheitadeiras de grãos, da classe 5 até a classe 10, pulverizadores, colhedoras de cana, plantadeiras. Então é um portfólio completo de produtos. Essa parte de, nós chamamos assim a nossa empresa de Iron Plus Tech. Então a parte de iron, de ferro, são as máquinas. Esses produtos que eu acabei de citar para você. E depois tem a parte de tecnologia. 100% dos nossos produtos hoje são conectados de fábrica, né? Então a gente tem essa conectividade em 2 vias. Então a gente consegue atualizar um software de um trator que está no campo, né, de maneira virtual, e eu também consigo receber informações do campo desse trator. E manda para o ERP da fazenda. Então hoje esse sistema nosso chama-se FieldOps, é um sistema que o agricultor consegue monitorar ali informações da máquina e também informações agronômicas, né? E depois tem vários outros produtos que a gente tem, produtos que faz a leitura do solo para saber quantidade de defensivos que deve ser aplicada. Nós temos drones de pulverização que, combinado com o nosso pulverizador, ele pode oferecer uma solução mais completa em termos de pulverização. Uma área mais afastada, mais quebrada, vai o drone, ao invés de mandar o pulverizador, né? Então tem uma série de produtos assim também voltados à tecnologia. Uma dúvida, assim, quando o cara vai montar uma fazenda, trocar maquinário, de quanto tempo ele começa a pesquisar, sentir que tem uma necessidade? Como que é o gatilho do cara que tá ali na ponta, tipo, putz, vou trocar essa máquina? Porque ele acha legal? Ou ele acha que aumenta a produtividade? Tem um consultor que tá ajudando ele dentro da fazenda? Quais são os caminhos? Primeiro tem o dimensionamento que o produtor faz das máquinas que estão na fazenda, né? Então ele, hoje, com um aumento muito forte da potência dos tratores, trabalho que 3 tratores faziam antes, hoje um trator só pode fazer. Então tem que ter um agrônomo muito capacitado para poder fazer esse dimensionamento e falar, não preciso desses 3 tratores, com um trator eu faço. Tem plantadeiras de mais de 61 linhas. Antigamente a gente era metade disso. Plataformas, hoje a gente tem plataformas também de 60 pés. Quando a gente fala de linhas, você pensar aquelas linhas de soja, que é o que ele vai colocando sementinha por sementinha. Exatamente. Então são 60 linhas. 60 linhas, 61 linhas. Então você acaba otimizando e as janelas de plantio, janelas de colheita também, elas estão cada vez mais curtas. Então esses equipamentos maiores proporcionam ao produtor
que ele consiga atingir, né, no momento certo essa janela e poder fazer o plantio e também a colheita no momento certo, né? Porque a gente sabe que uma operação agrícola você não pode atrasar um dia que você perde produtividade. E outro ponto que você perguntou, de quanto em quanto tempo ele vai trocar? Ano após ano a gente está lançando tecnologia. Então o produtor que não aproveita dessa tecnologia, ele vai ficar para trás. Ele não consegue aproveitar tudo aquilo que a máquina pode oferecer para que ele tenha maior rendimento na ponta. E no final tudo se resume à produtividade. Então se tem uma máquina que está lá, que está com ele 3, 4, 5 anos, se você for pensar no ponto de vista de durabilidade da máquina, ele poderia continuar com ela por mais 3 anos e ela ia estar rendendo. Mas essa outra máquina nova que vem, com mais tecnologia, com conectividade, que ele pode monitorar a máquina de longe, sabe? Avaliar vários aspectos da máquina que na dele que não é conectada, ele vai trocar, né? Então é isso que estimula o produtor a estar sempre atualizado com relação às máquinas no campo. Uma vez a gente foi fazer um material aqui de campo, né, com cana-de-açúcar. E aí eu não imaginava como que funcionava o processo. A gente está aqui na cidade, a gente não imagina que o negócio é 24/7. É máquina cortando o tempo todo sem parar. Se você não tem tecnologia, só uma lanterninha ali mostrando o que o cara tá fazendo, não adianta nada. Então as tecnologias, cara, o básico do básico é o GPS. Mas hoje os caras falaram, o cara entra ali, tá com o ar-condicionado bonitinho, ele tem um tablet que ele vê tudo, organiza tudo, vê quanto que vai, cada tempo, cada linha, e como que tá aquele solo já analisado, cara. Isso é muito legal de produtividade. Mas falando de ESG, você falou dessas máquinas que vão ficando para trás. O que vocês acabam pensando como indústria do que fazer com essas máquinas? Tem um outro uso? Consegue reaproveitar depois na indústria para refazer essas máquinas? As máquinas usadas? Não tem um processo de retorno para a fábrica hoje, né? Então hoje o produtor porque a gente sabe que tem produtores muito mais tecnificados e tem outros produtores que não conseguem acompanhar o investimento em tecnologia. Então ele acaba fica um passo atrás. Agora você estava comentando tem uma outra tecnologia que é super interessante também, né? Que você faz a gestão de dados da máquina, mas é importante que a máquina tome a decisão baseado nesses dados de maneira autônoma. E a gente, quando a gente fala em autonomia, a gente pensa em um monte de trator e máquina passeando sozinho pelo campo. Ainda não estamos nesse ponto, vai alguns anos. A gente tem uma máquina hoje que já está em operação no mercado e já faz 2 anos e meio, que ela tem um sistema de machine learning e de inteligência artificial no processo dela é uma colheitadeira de grãos, no processo de colheita dela. Então essa máquina ela consegue fazer mais de 1.800 ajustes em uma única jornada de trabalho, baseado naquilo que o operador setou. Então eu quero mais qualidade do grão, né? Então, por exemplo, tem máquinas que estão colhendo soja, mas esse grão ele não vai para óleo, vai para semente. Então ele precisa ter Ele separa ali já na colheita. A colheita precisa ser diferenciada. Então ela vai um pouco mais lenta. Tá? E a própria máquina, dependendo da condição de solo, da umidade da planta, ela toma as decisões baseadas naquilo que ela está analisando, dos 16 sensores que ela tem ao longo do sistema dela de debulha de colheita. Então é impressionante isso, e essa é uma máquina que está no campo já, né? E ela vai se autoajustando e vai aprendendo à medida que ela trabalha. É o processo de evolução para que a gente chegue no 100% da autonomia, né? É uma jornada, tudo isso que a gente está vivendo. Cara, e pensar que antigamente tinha o famoso boia fria ali cortando e tudo mais, hoje tem toda a tecnologia, você não precisa nem queimar. Tudo isso para aumentar a produtividade, o solo ser mais utilizado, né? Se você desmatar mais. O que você pensa agora de novas tecnologias para os próximos anos com inteligência artificial? Você falou dessa autonomia. O que mais você está sentindo de poder de computação no campo, assim? Olha, a gente, quando eu falei desse sistema que faz a identificação da gestão de dados, tanto da máquina como gestão de dados agronômicos, o produtor, o que ele precisa hoje cada vez mais? É a máquina cada vez mais disponível no campo para trabalho. Então, vou contar um outro caso. É sempre bom trazer exemplos que acaba ilustrando, sim, né? Bom demais. Então, nós temos um trator. O trator foi lançado há 2 anos, é um Magnum. É um trator de mais ou menos, depende da potência dele. Desse caso específico que você está, um caso real, R$2.800.000. Um trator de 380 cavalos, estava trabalhando no campo, lançamento. É um trator de alta gama da Case. E não era o dono, era o operador que estava trabalhando com esse trator. Trabalhando, e esse sistema, o trator permitia. Quando tinha um erro no trator, ele dava na tela, no painel, dentro da cabine, um alerta de erro. E o operador ignorava. Ele continuava trabalhando, ignorava. Esse mesmo alerta de erro que estava na tela do operador, na cabine do trator... Estava na nuvem também. Estava na nuvem e o técnico da concessionária, que tem acesso a todas as máquinas daquela região, estava recebendo o mesmo alerta. A primeira vez que deu alerta, ele falou que estava com problema. Na hora, não sabia qual era o problema ainda, mas ligou para a sede
da fazenda e falou, trator, chassi tal, tá com problema. Para o trator, que eu vou verificar. Para o trator. A sede pegou o rádio, mandou o operador parar. Em menos de 15 minutos, tudo virtual, ninguém foi até a fazenda. A fazenda estava a 280 quilômetros da concessionária. Cara, isso é a melhor coisa, porque quando a gente fala de fazenda, qualquer coisa que você vai é longe. O deslocamento é longe. É longe, tem lugar que você não consegue chegar direito. É isso, demora. Em 15 minutos, detectou, tá vazando óleo da transmissão. Vamos verificar o que aconteceu. Na hora, tudo por rádio e tal, o operador tinha encaixado errado o implemento. Só isso, ele desencaixou, encaixou de novo, o trator voltou a trabalhar. O que a gente ganha com isso? Primeiro, como o produtor precisava do trator trabalhando e tá o trator trabalhando. Então, primeiro, é a visão total no cliente, o trator tá trabalhando. Agora, como imagem de marca, você imagina se a gente não tivesse esse tipo de tecnologia, o trator ia quebrar, porque ia vazar o óleo. Aí era a culpa da montadora. Culpa da montadora, um trator novo, sabe? Que ia quebrar. Então, isso nos ajudou nesse sentido também bastante. Proteção ao solo, porque era óleo que estava vazando. Então, sabe, a tecnologia, ela vem e a gente tem que saber aproveitar tudo isso que ela oferece de informação para poder trazer ganho para o nosso cliente, ganho de produtividade, rentabilidade, ele vai estar melhor, e também para que a gente tenha uma sustentabilidade melhor, né? Tem que ter uma preocupação com o solo, e é isso que eu acho que são os próximos passos, assim, quando você falou, agora voltando à sua pergunta. Eu acho que a agricultura regenerativa vai ser uma coisa que a gente vai ouvir falar muito daqui para frente. A gente estava falando ali fora sobre biológicos, então isso é só uma etapa. Combustíveis alternativos. Muito tem se falado sobre elétrico, mas eu acho que esse não vai ser o futuro para máquinas agrícolas. A gente sabe que biodiesel, biometano, etanol. Aí forte. Sim, então, poxa, a gente sabe, imagine máquinas agrícolas movidas a etanol. Tá tudo ali, aproveita tudo dentro de uma usina. Já corta a cana, já faz a garrafa, vira combustível. Tá tudo ali. Por aí, então, o etanol, que é um combustível brasileiro, né, um combustível renovável, eficiente, eu acho que é por aí o caminho, né, combustíveis alternativos. Então, eu acho que muito, a gente vai ouvir falar daqui pra frente, agricultura regenerativa. Menor uso de defensivos, maior uso de biológicos. Claro, uma combinação, um mix entre eles, né. Combustíveis alternativos, máquinas que consigam ter uma eficiência logística dentro muito maior, uma gestão à distância, né? Então, a gente tem esse modelo que a gente fala da fazenda conectada da Case, que é lá em Água Boa, no Mato Grosso. Isso que eu ia perguntar, né? Porque a gente fala de conectividade, se você não tem uma infraestrutura te aportando isso, o cara fica lá no meio do campo, ele não tem essa leitura... Não tem essa comunicação. Comunicação com a concessionária, que nem ele fez. Essa parceria que vocês fizeram aí da Fazenda Conectada, como que foi? Esse é um projeto nosso que tem já mais de 3 anos, né? E qual que era o principal... no começo era pra gente falar, peraí, a nossa marca tem se preocupado, foi lançada em 2021, né? Ela tem se preocupado com conectividade. Então, hoje já tá muito comum, né? Mas lá atrás a gente fala, conectividade vai ser o posicionamento de marca da Case. E depois disso a gente falou, peraí, nós precisamos usar a Fazenda Conectada como um laboratório real, a céu aberto, para poder mostrar para o produtor rural quais são os benefícios de ter uma fazenda conectada, mas de maneira real. E no começo foi interessante, porque é um case que nós aprendemos muito com ele. O que a gente pensa? Se eu coloco uma antena lá, e nós fizemos uma parceria com a TIM, né? A TIM tem nos apoiado desde o início do projeto com a conectividade, colocamos a TIM, máquinas conectadas, um computador, e está tudo resolvido. A gente vai ter aumentos em todos os indicadores, em todos os KPIs na fazenda. Não funciona assim. Não funciona assim. Não é tão mágico assim. Não é tão mágico assim. Por quê? Porque tem uma mudança cultural muito forte, sabe? Do agrônomo responsável pela fazenda, do dono da fazenda, dos operadores que estão se sentindo... que todo o ecossistema, né? Que tem que trabalhar junto, né? Claro, porque o operador fala, peraí, vamos ficar monitorando aqui, né? Então não posso parar para almoçar lá, às vezes para no campo para almoçar, mas não é 1 hora de almoço, 2, 3, e a máquina ligada, consumindo combustível. Então, o próprio agrônomo fala, porque quando a gente conecta numa fazenda, não é só a conectividade para gerar informações, mas você tem alguns equipamentos nossos que recomendam, né, uma determinada, um tipo de manejo diferente e tal. E aí o agrônomo fala, peraí, mas faz 15 anos que eu trabalho com isso aqui, por que eu vou mudar agora? Não tá faz dando sentido. Certo? É isso. Entendeu? Então tem essa mudança cultural também. A gente chegou no começo e falou com o pessoal, qual que é o teu objetivo de colheita diária? Daí o agrônomo falava pra gente, o que der? Naquele só der, o que der, piá? Não, quantas carretas, né? Quanto diária? Quantas toneladas se colhe por dia? Não, o que der? Põe o pessoal nas máquinas, vai colher. Não funciona assim. Então, a gente foi trabalhando nisso. É a conta reversa. Claro, deixa eu falar, o objetivo é esse, tal, geral. Depois a gente pega esse objetivo e divide por operador, por máquina.
outra ideia, vamos fazer uma reuniãozinha diária antes de mandar o pessoal a campo? A gente começa às 7 horas aqui, 10 minutinhos. Planejamento aí, ó. Planejamento. 10 minutos. Não, mas vamos perder tempo com isso. Não é perda de tempo. A gente coloca o pessoal aqui, os operadores, coloca o nome de cada um, né? O nome da máquina, quanto você colheu ontem. Colheu tanto. O objetivo para hoje é tanto, né? Então a gente vê que tem um operador aqui que colheu menos. O que aconteceu com você? Ah, não, a máquina quebrou, tive que parar e demorou para fazer o conserto e tal. Entendi. O objetivo desse. Então começa a organizar a fazenda em termos de gestão de processos, gestão de pessoas, uma mudança cultural forte. E o próprio operador foi gostando disso ao longo do tempo. No começo foi muito difícil. Nós colocamos dentro da fazenda, além da conectividade com a TIM, todas as máquinas case conectadas. A fazenda é de vocês? A fazenda é de um concessionário nosso. Ah, tá. Da região, né? E ela ficou com uma fazenda modelo da case, né? Fazenda conectada da case. Máquinas conectadas, conectividade da TIM e tem uma consultoria lá desde o dia zero. Uma consultoria à parte, né? Que nós contratamos para fazer essa mudança cultural. Eu até falo pros consultores, né? Falo, muito além de agrônomos, tiveram que ser psicólogos no começo. Porque foi difícil. Então, e hoje não, hoje uma isso... coisa que parece tão simples, né? Você fala, não, vai conectar, tá tudo certo, agora você vai ter todos os dados, vou te monitorar, vai ser mais eficiente. Juro, Douglas, era isso que a gente imaginava no começo, era isso. E depois a gente viu que não foi. E hoje é um prazer quando a gente visita a fazenda e a gente vê que esse modo de operação de, poxa, os gráficos, o agrônomo analisando os gráficos, o dono da fazenda analisando no celular a operação. Eu tava com o agrônomo e o dono tava longe, o agrônomo recebeu uma ligação, ó, pô, eu vi que você mudou a máquina aqui de tal para tal, por que ela não tá colhendo em tal lugar? Porque ele tava monitorando o aplicativo onde que a máquina tava, sabe? Então, e virou o dia a dia da fazenda isso. E isso é uma satisfação pra gente, pra quem tava lá no começo do processo e que ninguém queria usar, que mudou muito o conceito nosso sobre o que é conectar uma fazenda, como tirar resultado disso, como aumentar a produtividade e ter uma gestão mais completa, mais profissional. Cara, tem um case que eu tava lendo de vocês que me intrigou um pouco, assim, de como vocês conseguiram implementar, porque eu já tentei fazer isso, e é um caminho que, assim, tem que estar todo mundo muito comprado pra querer fazer o negócio acontecer com tecnologia e pensar num mercado tão disruptivo que é games. Quando você fala de games, nem todo mundo fala, pô, vou gastar um dinheiro aqui, poderia estar em outro canal, é um público que normalmente não é o meu final... Talvez aqui é uma geração que vai vir para o mercado, tem que vender aqui, como que eu investo isso? De repente tem um tal de Farming Simulator que tem produtos da Case lá que vocês desenvolvem e vão lançando lá. Como que vocês chegaram nisso? Falaram, pô, visto daqui a geração Z tá meio com um déficit de atenção aqui, né? Essa economia da atenção, pulverizado, é o cara que vai assumir a fazenda daqui a pouco na sucessão, não tá mais interessado nisso, que a gente tem esses dados do cara querer sair, ir para fora do país, largar a fazenda, mas isso é um negócio, eu tava vendo o Farming Simulator, é um jeito de você engajar essas crianças que estão vindo para a sucessão, para falar, pô, que legal que é esse negócio aqui, não é mais eu ficar no sol ali, tem muita coisa legal. Como que vocês monitoraram isso e chegaram à conclusão, pô, vamos investir que vai dar certo? Metade da resposta você já deu no final da pergunta, porque vamos pegar esse movimento dos jovens, crianças saindo do campo e falar, pai, eu não quero esse negócio pra mim, né? Eu quero ir pra cidade, eu quero ir pra área urbana, eu não quero, sabe, administrar isso aqui como o senhor fez a vida toda. Ele aconteceu muito, há alguns anos atrás, né? Então a gente teve jovens revertendo. Foram estudar nos Estados Unidos, na Europa e ficaram por lá e tal. Agora, quando a gente fala de máquinas conectadas, de ser possível fazer a gestão da fazenda à distância, porque tem máquina hoje que o cliente chega e fala, é conectada? O que era luxo antes, hoje é conectada? Não, se não for conectada eu não quero, porque eu moro em São Paulo, a minha fazenda é no Mato Grosso do Sul e eu faço a gestão dela à distância. Então isso é básico já para muita gente, sabe? Então esses jovens lá no passado, que tinham esse movimento contrário, saindo do campo e vindo para a cidade, agora estão voltando. Por quê? Por conta da tecnologia. E aí a gente começa a estudar esse cenário, estudar esses números e ver esse movimento, como é que está acontecendo, né? E aí veio essa ideia de investir no Farming Simulator, né? Tem vários jovens da empresa jogam, né? Meu filho joga. E ali você vai colocar... Você pode ser operador, você é o gestor da fazenda, você faz a comercialização dos grãos, é muito completo, né? É uma mistura de Flight Simulator com The Sims. É isso, você vive completo. E é uma forma da gente se aproximar do jovem, né? Tá mudando muito essa forma de comercializar com o produtor rural. A geração mais antiga era aquele cara que sentava a comer um churrasco e tomar um chimarrão. O jovem hoje, ele faz uma negociação de uma colheitadeira no WhatsApp. Compra um trator por WhatsApp.
Eu tenho um caso que era uma coisa inimaginável no passado, né? Tem casos assim que... E aí era de uma empresa separada, né? Não era da Case, mas uma empresa do grupo, que um funcionário comentando com a gente, ele negociava com o pai, né? Tinha uma frota, tal, dos produtos da empresa, e era sempre uma negociação muito próxima. Tomava um café na revenda e não sei o que. Então, um dia ele recebe um WhatsApp, que era o filho, né, do cliente. Falava, quebrou aqui minha máquina, eu preciso de uma peça assim, assim, tal, assado. Não, ok, temos essa peça. Passa aqui pra gente conversar, pra tomar um café. O senhor não tá entendendo, eu preciso da peça. Só eu isso. Não quero café, só peça. Mudou a forma, sabe? Então a gente tem uma geração que a gente precisa se adaptar, né? E a marca também tá preparada para atender esse novo público e a forma como eles querem se relacionar com a revenda, né? Você falou que vocês fazem muitos eventos, né, tão próximos do agricultor ali, do produtor, mas foram pro digital. Quando você vai pro digital, tem vários canais. Qual que é o canal que vocês começaram a testar e ver que tinha eficiência ou não? Como que vocês começaram isso? Você falou do WhatsApp, que é mas não dá pra fazer muitas campanhas com o WhatsApp, é mais relacionamento. Mas como que vocês começaram a pensar o digital? A gente atua em quase todas as plataformas, né? No LinkedIn, no Instagram, no YouTube. No passado, e esse é um ponto interessante, a gente acabou de terminar uma campanha de um lançamento nosso, que são as colheitadeiras de grãos Axel Flow Série 160, né? O Automation, esse sistema que eu falei para você que faz 1.800 ajustes, a gente lançou essa classe em junho e fizemos uma campanha de junho a dezembro, né? E aí tem várias discussões sobre o vídeo, por exemplo, o vídeo muito longo ninguém vê. É o primeiro mito que a gente quebrou nessa campanha. E o outro mito foi o público acima de 59 anos também não vai ficar acessando o YouTube para ver mais. É um outro mito que a gente acabou analisando os resultados da campanha. Então, a gente colocou um vídeo como teste de 7 minutos e teve um índice de visualização muito alto e por pessoas acima de 59 anos, né? Então isso deixou a gente... No YouTube. Então, Vocês a pegaram plataforma... dados se era TV ou mobile? E agora, eu não vi isso. Não vi. Cruza esse dado. Porque porque agora o pessoal tá na Smart muito TV. Na TV. Na Smart TV, é verdade. Pode ser também. Então a gente vê os dois mitos que a gente quebrou nessa campanha, que foi super interessante. Mas eu vou falar para você, dentro do nosso segmento ainda, Douglas, a gente ainda não se compara um automotivo ou outro segmento de varejo que tem essa comercialização muito alta. A gente tem até um processo cultural e de convencimento do time interno, da rede de concessionários, de que o canal, a mídia digital, ela pode e vai vender mais, né? E que ele precisa investir ali também. As campanhas, elas são todas de fábrica e depois a gente faz um cascateamento na rede de concessionários. Vem de fora, então, o alinhamento ou não? Não, é local. Sempre aqui, na América Latina, no Brasil. A gente faz a campanha aqui e depois a gente faz cascateamento para a nossa rede para ter atuação regional, né? E tem alguns casos ainda que o time de marketing, a gente tem encontros de marketing só com o time de marketing das concessionárias, nós temos mais de 190 lojas só no Brasil, né? E a gente faz encontros da área de marketing nosso com o time deles de maneira frequente. Cada 2 meses a gente está se encontrando ou virtual ou presencial. E aí ainda tem alguns lugares que o próprio dono da concessionária, no digital não é tão forte. Vamos no presencial. Ainda tem alguns casos, né? E teve um caso na Argentina, super legal esse. No último encontro que a gente fez de marketing com só o time da Argentina, veio 2 rapazes de marketing de uma das concessionárias e falou, cara, a gente mudou a visão do dono da concessionária lá, com relação ao marketing, para aumentar a verba para nossa área e poder fazer campanha. Eu falei, como que vocês fizeram? Primeiro que ele achava que não dava certo. Aí a gente pegou o que a gente tinha de equipamento, pegamos o trator Magnum, né, e fizemos um vídeo do trator e tal. Eles não entendem, não são especialistas no produto, eles são de marketing. Nós fizemos só nós dois, eles falaram, né? O vídeo e tal, ficou bem legal. Pegamos as características principais do produto com a fábrica, com o especialista e tal, montamos o vídeo. Começamos a fazer uma campanha na rede social deles, da concessionária, pequena e tal, divulgando. O que aconteceu? Um cliente da marca concorrente foi impactado, né? E começou a conversar com eles pelo direct, só com o pessoal do marketing, sem envolver o comercial, assim, pegando detalhe e tal. Vem me visitar. Foram visitar só o pessoal. Fecharam a venda do trator, que começou com uma campanha, assim, sem investimento, sabe? Muito baixo o nível de investimento, eles conseguiram. E a partir dali, eles conseguiram convencer o dono que funciona isso, sabe? A mídia digital funciona, não é só o presencial, não é só o cara que bate na porta e a gente tem que... Hoje a gente fala muito do omnichannel, né? Que a gente tá hiperconectado, então a gente tá em vários canais ao mesmo tempo, a gente tá na TV, a gente tá com o celular na mão, se você não tá em todos esses canais ao mesmo tempo, cercando o seu consumidor de atenção, né? Às vezes ele vê só o logo, às vezes ele vê a máquina, ele vê o jogo, você vai... ele consegue começar... O brand awareness é exatamente isso, não é uma tacada só. É você pulverizar estrategicamente um jeito da sua marca aparecer para o seu consumidor. E o desafio é
chegar certo nesse consumidor. Eu acho que no digital o mais difícil hoje é você chegar exatamente nesse cara que você quer falar. Por mais fácil que seja do que ir pra TV, hoje tá cada vez mais complexo de você chegar nesses caras. Cada vez mais difícil. Mas a gente consegue metrificar, coisa que a gente não conseguia na TV, né? E quando você fala do Omnichannel, é super importante, porque as coisas têm que se conectar. Não adianta eu falar com uma linguagem aqui na rede social e depois eu chego na concessionária e não tenho a mesma linguagem, posicionamento de marca que eu tenho, sabe? Então as coisas têm que estar conectadas. Em termos de, quando eu faço uma divulgação de uma campanha aqui de preço, por exemplo, eu tenho que estar conectado com o canal físico também, né? Então essa é, quando a gente fala em Omnichannel, as coisas têm que estar conectadas e falando a mesma linguagem, tom de voz, tudo. As imagens, os produtos. Cara, falando de outros cases, né? A gente falou de alguns aqui, a marca chama case, né? Grande case. Os cases da case, né? Na sua carreira, assim, na sua trajetória, que outro momento, assim, que você fala, cara, esse foi um case super marcante, que você gostaria de compartilhar com o pessoal? Foi essa transição, quando você, em 2019, foi pro marketing? Que outro momento foi legal, assim? Como carreira? Ou quando você fala, quer que eu foque na carreira como parte pessoal ou mais na empresa? Acho que alguma coisa que na sua carreira foi um grande case que ajudou você a chegar onde você tá. Eu acho que essa transição de uma área de operações de vendas para a área do marketing, para mim, foi uma coisa que mudou muito, assim, como visão de negócio, visão de vida e também uma parte profissional muito mais abrangente e estratégica, né? Acho que esse foi uma coisa que eu já estava buscando já há bastante tempo na empresa. Mês que vem eu completo 24 anos, né, dentro do grupo, então é bastante tempo. Esse é um outro mito, né, que a geração mais jovem, eu lembro quando eu completei 7 anos de empresa, eu estava conversando com um amigo da mesma idade, e ele falou, cara, 7 anos, você passou do timing já. A cada 5 anos a gente tem que trocar. E agora eu tô completando 24. Então, acho que tem opiniões diversas. Virou patrimônio tombado já da empresa. Se você abrir aqui tem a plaquinha do ativo. Tem a plaquinha do ativo. Patrimônio, case. É isso. E essa é uma discussão muito forte, né? Porque, e eu acho que não tem certo ou errado o tempo que você fica numa empresa, mas se você tá lá e tá tendo satisfação pessoal e um crescimento dentro da empresa, eu entrei como estagiário, hoje eu tô como diretor de marketing, consegui fazer uma carreira sólida dentro da empresa, e isso me trouxe muita satisfação, me traz ainda muita satisfação, então acho que é um caminho que não me arrependo, pelo contrário, tenho muito orgulho da trajetória que eu segui, e essa última mudança para o marketing foi uma coisa que me abriu os olhos, e a oportunidade de estar aqui hoje contigo conversando e poder falar sobre isso é muito legal. Sou uma pessoa muito comunicativa e não consegui exercer toda essa parte da comunicação lá na outra área ainda, né? E falando de produtos, assim, qual o produto que você é mais apaixonada quando você vai fazer alguma coisa? O trator Magnum, sabe? Esse é o... assim, ele creme mostra... della creme. Esse porque ele mostra muito da história e do nosso posicionamento de marca, sabe? De força, de potência. É um trator de mais de 400 cavalos, ele chama atenção pela robustez, é esse que mais me encanta. Quando a gente tá falando de trator, né? Você tá vendendo B2B, ou não? Como que é esse relacionamento com vocês? Porque o dono da fazenda, querendo ou não, é um CNPJ comprando de vocês. Ou ele compra uma frota, às vezes um. Qual é o relacionamento? Vocês segmentam um B2C assim, para o consumidor final? O B2B para geração de leads? Como que é esse 100% processo? Das nossas vendas passam por uma rede de concessionários, né? Então, a nossa venda como fábrica, a gente tem o canal que é com a rede de concessionários. Mas nós temos um segmento de clientes que nós chamamos de Ag Leaders, né? Que são os clientes formadores de opinião dentro da sua região. Normalmente são clientes acima de 20 mil hectares, mas dependendo da região tem clientes um pouco menores, mas que formam opinião dentro daquela região. Para esses clientes, a gente tem um sistema de atendimento e de relacionamento diferenciado para poder oferecer para ele muito mais que relacionamento, mas sim uma relação de parceria, onde estamos preocupados com a produtividade dele, com a rentabilidade do cliente, com que o produto esteja 100% disponível para trabalho. Então, nesse caso, aí é um B2C, mas que é um B2B pelo tamanho do cliente. A gente está falando aí dos maiores produtores de soja do Brasil, que são os maiores produtores de soja do mundo, né? E também do segmento de cana. Então, é B2B, B2C, dependendo do tamanho do cliente, dessa relação que a gente tem com esse canal, que é a rede de concessionários. E quando a gente fala de implemento, né? Eu consigo usar, por exemplo, a mesma máquina de soja para o milho, porque normalmente a gente tem essa rotação de cultura. Ele consegue aproveitar? A colheitadeira de grãos é exatamente a mesma, né? O que muda é a plataforma que vai na frente dela, né? Então tem a plataforma específica para soja,
trigo, outra plataforma que vai utilizar pro milho, né? Então só muda a plataforma que vai na frente, né? O cabeçal, como diz na Argentina, e é a mesma máquina que utiliza. A gente falou de tratores, né? Mas vocês têm drones também, né? Essa produção é aqui no Brasil também? Como que é uma parceria, dos drones que a gente tem com uma empresa chinesa, né? Exag, é uma parceria que nós temos, e a venda de drones, ela acontece para todo o mercado nacional. São drones de pulverização, né? Foram lançados na última feira no AgriShow. Eu vejo a entrada dos drones de pulverização, drones autônomos de pulverização, como um complemento às soluções de pulverização que a gente tem com os pulverizadores, né? De roda. Sim, eu acho que tem certos lugares que você não consegue entrar direito, que um drone consegue ir. O acesso do pulverizador de roda é muito mais complicado, então o drone faz a gente fala, são bordadura ou áreas de difícil acesso, que tem muito aclive e declive, que o pulverizador não vai, o drone faz esse trabalho. É um complemento. Agora falar de você, assim, ó, de inspiração, conhecimento. Onde você vai buscar inspiração? Onde você estuda? O que você busca de conhecimento? Podcasts. Então, hoje, a gente sempre fala assim, eu gosto muito de ler. Então, tem uma média de leitura por ano aí de 10 livros por ano, e eu busco conhecimento. Obviamente, a gente tem que buscar conhecimento na nossa área de atuação, né? Eu trabalho com marketing do agronegócio, mas eu acho que tem que expandir. Se a gente busca o conhecimento muito na área específica de trabalho, você não consegue desenvolver o potencial criativo, né? A gente tem que buscar conhecimento e outras coisas totalmente desvinculadas daquele dia a dia que a gente trabalha 8, 9, 10, 12 horas por dia, né? Tem a parte específica, mas também tem a parte da parte de informação para o negócio, para o trabalho. A gente tem dentro da empresa uma área que trabalha com o BI, que, sabe, o nível de informação que a gente tem hoje é absurdo. Então eles conseguem condensar e colocar dentro de uma única plataforma. A gente tem um acesso rápido às informações do dia a dia. Mas informações... A plataforma é de vocês ou vocês estão usando qual? Pode abrir? Não, a plataforma é nossa, o que ele faz condensa, né, todas essas informações, isso, e de vários canais, e ali a gente consegue ter um acesso rápido para não ficar buscando, e depois informações mais estratégicas de negócio, livros e podcasts, né? Um podcast também é o que eu mais acompanho de psicologia, de negócios, cara, startups, eu acompanho de tudo, assim, cara. Inovação também é uma coisa legal. E a gente tá falando aqui muito de inovação. Como que é essa parte de R&D de vocês, de pesquisa e desenvolvimento de produtos e serviços, né? Porque eu imagino que vocês tenham serviços também, não só o produto, né? Sim. Então, nós estamos com uma média... Esse ano, no Brasil, a gente vai lançar 12 produtos na AgriShow. É muita coisa, quando a gente fala de um portfólio de máquinas agrícolas, né? Então, o investimento em R&D da nossa empresa é altíssimo, ele é global, né? E depois a gente pega os produtos específicos de cada mercado e tem desenvolvimentos regionais. Quando a gente fala de colhedoras de cana, o centro de desenvolvimento de colhedoras de cana está aqui no Brasil, no estado de São Paulo, na fábrica nossa de Piracicaba, né? Então ali não é só a fábrica de colhedoras de cana da Case para exportar para o mundo, mas também é o centro de desenvolvimento. Então tem investimentos altíssimos. E a gente está falando aqui de projetos para 10 e 15 anos também, né? Então tem uma visão de futuro muito forte, porque a agricultura muda demais. Você falou a produção na década de 70, 30 milhões de toneladas. A gente vai fechar esse ano com mais de 320 milhões de toneladas no Brasil. Então é uma coisa impressionante o quanto o agronegócio está se desenvolvendo em todas as áreas. Sementes, defensivos, máquinas agrícolas, mudou demais de lá para cá, né? E a gente viu até 2010, 2015, um avanço muito grande no tamanho da máquina. Potência, força. Então hoje a gente tem plataformas de 61 pés na colheitadeira. Tratores, a gente apresentou no AgriShow um trator de 715 cavalos. É o maior trator da Case no mundo, né? Agora não é só potência, força e gigantismo. Navio, né, de tamanho. Gigantesco. Mas agora é mais a tecnologia. Como que eu consigo aumentar o rendimento, a produtividade daquela máquina através da tecnologia? Fazendo com que ela tome decisões por si só, sem precisar da intervenção de um operador, né? A gente tem uma tecnologia hoje de a colheitadeira está aqui trabalhando, está colhendo, com o operador, chega um trator com um transbordo sozinho, sem operador, encosta do lado dela para a operação de descarga dos grãos nesse transbordo que está com o trator ali sem operador. Então você já vai ganhando isso em termos de eficiência, rendimento e com um operador a menos trabalhando, que é uma carência no campo hoje, a falta de operadores qualificados, né? Então é isso. Não só operador, né? Acho que de qualquer fazendeiro que você conversa hoje, desde operações, financeiro, RH...
Eu sempre pergunto, pessoal, como que a gente consegue, até como indústria, deixar mais atrativo o agro? Essa é a provocação que eu faço para os meus clientes desse segmento também. Como a gente consegue deixar mais atrativo? E é bom que, como o Brasil está no centro do que é o agro no mundo, olha que oportunidade que a gente tem de crescimento, tanta tecnologia que a gente está falando aqui, que tem que ser atrativo para você, tipo, tá cansado da cidade. É um lugar remoto, né? Que é um lugar remoto. Aí o pessoal pensa ainda, pô, eu vou morar lá em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Né? Então eu vou morar mas hoje o que tem lá, muito. Né? Não, tem microcidades. É isso. E a bem força, desenvolvidas. Super. Quando a gente fala uma cidade tipo Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, poxa, uma cidade de 100, 110 mil habitantes, mas tem tudo na cidade, né? Então a força e a pujança do agronegócio e do campo no Brasil é uma coisa absurda. É absurdo. E não dá para comparar assim com relação à adoção da tecnologia, a busca, sabe, pelo menos o produtor brasileiro com o americano com o brasileiro. Não dá. Nós estamos assim, sabe, anos-luz de distância da América, muito melhores, sabe, muito mais fortes nesse sentido. O agro eu acho que é o único setor que a gente não tem essa síndrome de cachorro perdido da mudança, sabe? Exatamente. Síndrome de vira-lata, orgulho, né? Tem síndrome de vira-lata. Super. Tem orgulho do agro, cara. Super. Quando um produtor brasileiro assim sai daqui e vai visitar um produtor americano esperando alguma coisa, não vai ver nada de novo, sabe? Pelo contrário, ele ensina. Acho que o único lugar, assim, que a gente tem uma coisa a aprender é o Japão. Pelo espaço que eles têm e a tecnologia. Isso é fantástico, é verdade. E como aproveitam o espaço. Como aproveitam o espaço que eles não têm, né? Eu acho que isso é uma coisa interessante. O americano, como tem muito espaço, tem muita terra... Aí faz. Faz de qualquer jeito, né? A gente já tá mais... Até nossas leis são mais rígidas aqui, que faz você ser mais efetivo. Sim. Prestar mais atenção no que você tá fazendo. Sim. Edu, pra gente encerrar aqui, que mensagem você deixaria para um cara que tá entrando no agro e quer trabalhar com marketing no agro? Muito interessante essa pergunta. Não, muito, assim, acho que não precisa pensar muito, não, porque a primeira coisa que a gente tem que pensar, uma pessoa quando vem de fora do nosso setor e para trabalhar com marketing no agro, a primeira coisa que ela tem que pensar é que nós estamos num processo de transformação, né? A gente não tem uma coisa consolidada como no varejo já. Então a gente está migrando e de uma maneira agora é gradual, mas eu sinto que nos últimos anos ela está ficando mais rápida. A questão de que não é só o presencial, o físico que vende, feiras, eventos. Até a pandemia o que se pensava era isso, só se vende nas feiras e nos eventos. Eu só consigo mostrar, fazer lançamentos nas feiras e nos eventos, é só lá, não tem outra forma. Veio a pandemia, a gente ficou 2 anos e meio sem feiras e eventos e o mercado de tratores e colheitadeiras no Brasil foi recorde. Tirando aqueles anos que eu falei para você que foi uma questão financeira, sem feiras e eventos. Então ali mostrou para nós, do marketing e para o nosso segmento, de que dá para vender sem as feiras e eventos. Como? Sem as feiras e os eventos. Como? Aplicando, colocando recurso, verba, potencial criativo no digital, né? E como trabalhar com o digital? A gente tem muito produtor hoje que ele não quer receber o vendedor na fazenda. A gente tem produtor hoje, com razão, que está escrito na porteira da fazenda, não recebo vendedores. Então, como que a gente vai conseguir chegar para esse produtor? Através do digital. Nós desenvolvemos também ao longo da pandemia o Virtual Experience. É um lugar, é uma plataforma, um aplicativo onde você consegue ter acesso a quase 100% do nosso portfólio de produtos em 3D. Mas é muito legal, porque não é só foto 3D. Você consegue entrar no trator, entrar na colheitadeira, ver o sistema, ver o motor, o sistema de debulha da colheitadeira, tudo completo, e tem informações com vídeos, coisa escrita e tal, dentro disso para poder chegar no produtor aquela informação sem que necessariamente ele venha até a concessionária. Né? Então, como resumo, o cara que está chegando no marketing do agronegócio, especificamente de máquinas agrícolas, ele tem que entender que nós estamos num momento de transformação, né? Que o digital tem se tornado cada vez mais importante e não são só as feiras e eventos que vão possibilitar que a gente incremente as vendas e mostre os nossos produtos para os nossos clientes. Cara, bom demais, Edu. Obrigado, viu? Eu que agradeço, Douglas. Foi muito bom o bate-papo. Eu acho que tinha conversa para nós aqui para mais umas 4 horas. Tranquilamente. Mas a gente pode fazer a parte 2, 3. 3, 4. Bom demais. Você gostou desse episódio? Deixe seu like, seu comentário, compartilha com seus amigos e até a próxima.